Olá, bem-vindos ao Top 10 das melhores leituras do blog Illusionary Pleasure. Este ano vai ser feito com um vídeo. Eu adquiri o meu e-reader porque eu não tenho nem todos os livros que eu li este ano ainda os tenho. Alguns emprestei, alguns foram emprestados, alguns foram requisitados e alguns estão no e-reader, pelo que eu apenas fiz o download das imagens. Outros tenho-os aqui e vou, à medida que vou mostrando as capas, vou falando do melhor e também do pior. Mas vamos começar pelo melhor, pela série dos Cânticos de Serafim, da Anne Rice, que foram uma agradável surpresa. Eu, embora não seja muito fã da Anne Rice dos vampiros, prefiro mais a saga que ela tem da Beauty. Estes dois livros da série dos Cânticos de Serafim foram uma agradável surpresa, porque mostram que a Anne Rice consegue de facto transportar o simbolismo para as suas obras no meio de caráter religioso. Em oitavo lugar, uma obra de steampunk, Her Own Devices, de Shelley Adina. Este livro está no top dos melhores de 2012, porque de facto foi uma obra que surpreendeu. A Shelley Adina, esta série e a Shelley Adina é self-publishing. Ela não tem uma editora, não tem um editor, e de facto ter um livro com uma ótima estrutura de história e personagens marcantes, personagens que nós queremos seguir mais e mais. Ela tem outro livro planeado, melhor, ela já saiu outro livro depois deste, e ela já está a escrever o quarto da série. De facto é muito bom ver que uma série que começou um bocado morno consegue escrever com bastante ação e com bastantes compostos de steampunk, e ainda conseguiu colocar as suas galinhas na obra. Shelley Adina adora galinhas, e de facto foi engraçado voltar a um mundo muito bom, muito bem criado neste segundo livro da série. Em sétimo lugar, em português, Eterna Saudade; em inglês, Dearly Departed. Este livro foi uma surpresa espetacular. Eu, quando li a sinopse em português, pensei, bem, zombies a apaixonarem-se, que horror. Quando comecei a ler, vi que não é nada disso. Ou melhor, os zombies apaixonam-se, talvez porque são um bocado adolescentes, e também não são assim lá muitos zombies. Foi a partir daqui que eu comecei a distinguir zombies, mortos-vivos, etc, etc. Este livro é muito bom a nível do world build. Também tem bastante de steampunk e de facto tem situações engraçadas. Também pode ser um bocadinho considerado young adult, mas não é um young adult brainless, embora tenha zombies. É um livro de facto que pode apelar a muita gente, e isso nota-se através das críticas que ele recebeu. Em sexto lugar, é uma noveleta, e o meu e-reader pegou uma partida. Em sexto lugar é Adrift on the Sea of Rains. Eu deveria ter aqui uma imagem, mas não, o meu e-reader não está a cooperar. Esta noveleta é uma noveleta de ficção científica que muita gente poderá não gostar devido à forte componente de ficção mesmo científica. Não é o tipo da Host, que é ficção científica para aquelas pessoas que não gostam de ficção científica. Isto é mesmo ficção científica pura, e tem imensas abreviaturas. Muita gente não vai entender nada daquilo que se está a passar, embora aquilo tenha um glossário para as abreviaturas, mas ao longo da noveleta há uma falta de esperança. A estrutura daquilo aquilo começa mal e acaba ainda pior, o que muita gente pode não gostar, mas de facto eu gosto daqueles livros em que levamos um murro no estômago no fim. Que, por falar nisso, A Noiva Despida, em número 5. Este livro li-o há 2 dias atrás, ainda não consegui sit down e escrever uma crítica objetiva. Acho que nunca vou conseguir escrever uma crítica objetiva deste livro, porque
porque de facto eu fiquei muito surpreendida com as notas ou estrelas que este livro recebeu no Goodreads. Isto só tem 1 e 2 e eu quando coloquei 5 eu pensei, bem, o que é que se passou aqui? Este livro eu vou considerá-lo feminista, porque isto é a história de uma mulher que não tem prazer sexual, não tem noção disso, e depois casa-se mas sente sempre um vazio e ela não sabe o que é esse vazio, porque ela de facto nunca sentiu nada nas suas relações, e entra numa espiral de tristeza até que encontra um amante que a vai abrindo os seus olhos, ou melhor, ela encontra um amante que ainda por cima é virgem. Ou seja, eles os dois vão vão explorando a sua sexualidade. E é fantástico, porque é daqueles livros que me fez lembrar muito a Dama das Camélias. Nós já sabemos o fim, no início, nós já sabemos o desfecho, mas mesmo assim continuamos a ler, continuamos a saber mais sobre aquela mulher. E eu achei fantástico, porque após ter lido tantos livros eróticos onde as mulheres têm basicamente 5 orgasmos quase seguidos e os gajos são todos espetaculares, são todos bons e musculados, de facto este livro não tem nada disso. O marido da protagonista é um historiador, é um estudioso, acho que não é um restaurador, é isso, ele é um restaurador e está sempre em viagem, e ela também era jornalista, ou melhor, não, era professora universitária, mas depois deixou o emprego e para se dedicar a outras coisas, e então tenta escrever um livro que é este livro. O Noiva Despida ao início estava em anónimo, só depois é que se tratou de colocar o nome da autora. De facto, é isto, é a realidade. Este livro é a realidade. Não tem um final feliz, não escusam de dizer, oh meu Deus, isto é um spoiler, não é um spoiler, o final está na primeira página, podem ler até no book para aí o fim. Mas pronto, é isso, é algo extremamente realista e que dói bastante. Em quarto lugar está o Catherine. Este livro eu tenho lá acima no... Oi, isto não se vê. Eu tenho lá acima no sótão, mas não me apetece ir ao sótão buscá-lo. Este livro é ficção histórica, e é ficção histórica muito boa. Só não está mais acima porque de facto há alguma falta de simbolismo. A Anne Sutton é conhecida por ser uma das escritoras de ficção histórica com mais accuracy. De facto, ela conseguia pegar nos factos históricos, fazer uma pesquisa intensa e depois transportar isso para algo ficcional. E há poucas, mesmo especialmente hoje em dia, tendo em conta que há muitos romances eróticos que estão a ser confundidos como históricos, mesmo nesses livros não se nota tanto a pesquisa e tanto o blending entre a ficção e a história. E a Anya Seton era espetacular nisso. Eu acho que o ano passado, ou há 2 anos atrás, eu coloquei a Avalanche como os melhores livros que tinha lido, e de facto ela consegue outra vez esta proeza em colocar a Catherine como em quarto lugar, que é de facto bastante bom. Em terceiro lugar, um livro erótico, Harry and June. Este livro eu escrevi até um texto para o blog dos livros nossos. De facto foi um livro que me tocou bastante. É um livro extremamente bem escrito, sobre exatamente igual como ao Noiva Despida, mas com a diferença de que isto passou-se na realidade, enquanto a Noiva Despida é mistura entre ficção, não ficção, melhor, ficção e realidade. O Harry and June é só aquilo que de facto aconteceu. Isto são os diários da Nin, e é algo que me tocou imenso, que li e fiquei automaticamente inspirada a escrever, e de facto não há muitos livros que façam isso. Em segundo lugar, Paradise Lost, do John Milton. Eu já tive a oportunidade de ler Lycidas dele no primeiro ano de faculdade, e decidi agora ler o Paradise Lost, e é daqueles livros em que, pronto, primeiro de tudo é um clássico, segundo, nem toda a gente consegue ler isto em inglês,
porque de facto o inglês antigo é um pouco complicado. Mas é daqueles tipos de livros que quase página sim, uma pessoa consegue citar. Uma pessoa consegue tirar uma citação e parecer tudo muito bonito, porque de facto é um livro extremamente bonito. É um livro que está escrito de uma forma soberba e é muito difícil eu voltar a. Eu tento reler ok, eu só vou escolher uma citação e depois não dá, tenho que escrever imensas. De facto, o livro é algo espetacular. Mas, em primeiro lugar, fica o Flowers for Algernon. Este livro é um livro de ficção científica. Podem ver o SF Masterworks. Este livro é daqueles em que, se eu pudesse ensiná-lo, se eu pudesse trabalhar com ele numa turma, ia ser fantástico, eu não me ia calar. Provavelmente os alunos iam ficar uma seca descomunal, mas de facto é um livro excepcional. Deve ser uma dor de cabeça traduzir isto, adorava traduzir, mas de facto é um livro que a ponto de vista para quem estuda línguas, isto é fantástico porque começa mesmo com o personagem principal a escrever cheio de erros, porque ele de facto tem uma inteligência, tem muito pouca inteligência, tem um nível de QI muito baixo e ele não sabe escrever, e então ele começa a escrever como fala, e é fantástico ver a nível linguístico estas formas de escrever que são uma dor de cabeça para um tradutor. Então, acho que é por isso que ainda não há mesmo uma tradução. Acho que ainda não houve ninguém a receber para aí 5 mil euros por esta tradução, porque é de facto preciso conhecer muito bem não só a língua inglesa, mas também a língua portuguesa, para saber como é que um jovem, um homem, conseguiria escrever assim, escrever como fala quase, não estilo SMS, mas de facto como é que alguém conseguia ouvir a palavra e conseguia escrevê-la da forma como ouvia. E depois há isso também, ele à medida que vai progredindo, também vai fazendo menos erros, e nota-se na pontuação, ele já coloca de vez em quando a pontuação adequada, os pontos finais, as vírgulas, para que é que serve uma semicolon, ele não sabe, ele depois explica-nos, disseram que uma semicolon se usa nestas situações, e é fantástico ver um livro de ficção científica a apelar assim tanto, e ainda por cima nem sequer há tradução. Não há tradução do Flowers for Algernon, do Catherine, o Adrift on the Sea of Rains e o do Her Own Devices. Esses livros foram todos lidos em português.